Voltamos aqui então com a segunda parte do pilar de transição do nosso ciclo do ITIL e a gente começa falando sobre a gestão de liberações ou gerenciamento, das liberações dentro do modelo de transição. E a definição dela é aprovar os planos de liberação e de implantação dos sistemas de serviço de TI e assegurar a compatibilidade dos pacotes de liberação. Também certificar que a integridade de um pacote de liberação e os seus componentes sejam mantidos durante todas as atividades de transição e os registros com precisão no SGC ou no BDGC. Assegurar também que todos os pacotes de implementação e de liberação possam ser rastreados, instalados, testados, verificados ou desinstalados ou retirados do sistema se for o caso, se for necessário. Também certificar que as mudanças sejam gerenciadas durante a implantação e as atividades de liberação, assim como gravar e gerir os desvios, os riscos, as questões relacionadas com os novos ou as modificações de serviços necessárias e tomar as ações corretivas quando também for necessário. Também garantir e gerir os desvios, os riscos, as questões relacionadas com os novos ou com os serviços modificados e tomar as ações corretivas quando necessárias. Também garantir que haja transferência de conhecimento para permitir que os clientes e os usuários otimizem o uso do serviço de TI para apoiar as suas atividades de negócio. E, por fim, certificar que as habilidades e os conhecimentos sejam transferidos para a operação e que permita que o pessoal de suporte, de forma eficaz e eficiente, entregue, dê suporte e façam a manutenção do serviço de acordo com as garantias necessárias e os níveis de serviços acordados, com a finalidade de incluir processos, sistemas, funções do pacote de liberação, fases de construção, testes e a implementação de uma nova versão sempre que necessário. O conceito de pacote de liberações contém várias mudanças planejadas e testadas que podem ser implementadas em lotes, otimizando assim o tempo da parada de serviços. Para isso, os pré-requisitos para esse tipo de liberação têm baixo impacto, tem testes antecipados dentro do ambiente de testes e de homologação, e tem que seguir todas as fases do processo. Primeiro, realizar testes, depois o aceite do usuário, abrir uma requisição, o usuário depois ele vai aprovar, o analista de mudança vai classificar essa liberação e, por fim, o gestor da produção aprova essa liberação. E o ambiente de homologação e pré-produção é, então, migrado para a produção. E o processo de aprovação ele deve ser otimizado, mas tem que ser seguido. E aqui nós temos, então, o modelo de um fluxo da gestão de liberações. Então, como a gente pode acompanhar aqui no fluxo, primeiro tem a abertura da requisição, descendo para os testes, depois dos testes a validação do teste, depois a aprovação do usuário, seguido da requisição enviada ao gestor de mudanças, essa requisição incluída na lista do próximo comitê, e ela vai aqui para o comitê que inicia a avaliação dessa requisição. O dono da requisição, então, apresenta os detalhes da mudança, as necessidades, todas as informações necessárias daquela mudança. O comitê, então, vai deliberar sobre aquela requisição e se a requisição for aprovada ou não, é tomada a decisão. Se ela não for aprovada, ela volta lá para a abertura de requisição. Se for aprovada, o gestor da mudança, então, agenda a execução da mudança. Aí ele vai para o processo de execução e a execução vai para o acompanhamento da pós-execução, ou seja, vai para os primeiros momentos ali da produção, da operação, para garantir que a transição, que a liberação foi feita de forma correta. E aqui nós temos um segundo modelo de um fluxo de liberação quando há um baixo impacto na transição do serviço de TI. Aqui nós começamos também pela abertura de requisição, partindo para os testes, a validação do teste então é feita e a aprovação pelo usuário. Se o usuário aprovar, ele segue o fluxo para a requisição enviada ao gestor de mudanças. Se não for aprovado pelo usuário, ele pode finalizar aqui esse fluxo ou
se for necessário voltar para um momento de testes. Seguindo o sim, se a requisição for enviada ao gestor de mudanças, esse então envia a requisição para ser aprovada pelo gestor da produção, pelo ambiente de produção. Também, se não for aprovado, ele finaliza ali o seu fluxo. Mas se for aprovado, o gestor de mudanças então agenda a execução daquela liberação, daquela mudança. Ao ser executada aquela operação, ele vai para o pós-execução, que é o acompanhamento, e a finalização do fluxo de liberações quando há um baixo impacto no ambiente. O gerenciamento de configuração e ativos de serviço, ele utiliza o suporte de um sistema conhecido como Sistema de Gerenciamento de Configuração, o SGC, ou o termo em inglês Configuration Management System, que é o CSM. A gestão de configuração utiliza o IC, que é o item de configuração, que é o menor objeto dentro da gestão de configuração. E esse IC, esse item de configuração, precisa conter algumas informações mínimas necessárias, como a descrição do item, um número individual para aquele item de configuração, qual é o tipo daquele item de configuração, se é um storage, se é uma tabela de banco de dados, um link de comunicação. Mantém também um SLA, os clientes que utilizam aquele tipo de sistema, aquele tipo de serviço ou de servidor, ou que tiver ali dentro do item de configuração, qual o custo daquela operação, né, daquela migração, daquela transição, as interdependências com outros ICs, caso eles ocorram, históricos de erros passados de migrações ou de transições anteriores, etc. Ali o que você ou especialista julgar ser uma informação necessária para conter naquele item de configuração. Aqui a gente tem aqui um desenho dessa operação mostrando como a gestão de configuração ela é realizada. Então ela pode atender tanto um Service Desk, como a gestão de incidentes, gestão de problemas, a gestão de mudanças e os indicadores de gestão de SLA, partindo por os itens de configuração, de acordo com o CMDB, e aqui fazendo todo tipo de migração, desde os ativos físicos e virtuais, indo até o nível mais baixo dos seus catálogos de serviço. Um outro mapa da gestão de configuração, dividido em 4 etapas, ele segue pelo gerenciamento de configuração, onde tem maior visibilidade e controle do ambiente, identificando hardware, software, o ambiente de rede de TI, indo aqui pelo amadurecimento do Service Desk e do gerenciamento de incidentes, partindo pela identificação e classificação de problemas, seguindo então o amadurecimento do gerenciamento de mudanças e o gerenciamento de problemas. Essa etapa ainda, na primeira etapa, você parte para a identificação de incidentes e problemas relacionados à capacidade, definindo então um gerenciamento da capacidade. Você parte para um baseline para determinação de níveis de serviço, alimentando a etapa 2, que é o gerenciamento de um nível de serviço. Também alimentando um processo de mudança suportando disponibilidade, para alimentar a fase 3, a etapa 3, do gerenciamento de disponibilidade. Todas essas etapas 2 e 3, do gerenciamento de capacidade, o gerenciamento de nível de serviço e o gerenciamento de disponibilidade, alimentam os indicadores, o gerenciamento, a gestão dos indicadores, que é a junção da etapa 1, 2 e 3. Esses indicadores, que são os KPIs, é o que alimenta informações para a alta direção da empresa. Ainda na gestão de configuração, nós temos a biblioteca de mídia definitiva, que é a biblioteca na qual existem as versões autorizadas e definitivas de todas as mídias correspondentes de um item de configuração. Então você tem aqui toda a documentação física e eletrônica alimentando o CMDB. E a linha de base de configuração, esse baseline de configuração, ele contém os detalhes de configuração que foram capturados em um ponto específico no tempo. A captura ela é feita tanto na estrutura, no conteúdo, como nos detalhes de uma configuração e representa um conjunto de ICs, de itens de configuração relacionadas entre si. E ela é uma foto instantânea, é uma imagem
que é usada como um ponto de referência, como base, como linha de base daquela configuração. A gente, olhando aqui o que tem que ter dentro de um IC, dentro de um item de configuração, ele precisa ter a identificação desse item de configuração, uma breve descrição do que é aquele item de configuração, qual o tipo de item de configuração, se é um servidor, se é um hardware, se é um software, qual a versão desse ativo, né, desse item, a data de início, um custo, talvez os clientes em que são impactados, que eles vão impactar diretamente, que interdependência existe ou pode existir desse item de configuração com qualquer outro item de configuração, quais os relacionamentos que esse item de configuração tem, qual a localização, no caso de ser um hardware, dentro de uma topologia de rede, qual o SLA proposto para aquele item de configuração, que horário de disponibilidade aquele item tem que ter, né, dentro da operação, um histórico de incidentes passados, né, que ele pode trazer para alimentar a OIC, um histórico de problemas, um histórico de mudanças passadas que ele também veio para poder ter uma rastreabilidade desse item de configuração e várias outras informações que podem agregar valor a esse item de configuração. O que precisa estar então nesse CMDB? É muito importante definir quais informações devem estar incluídas no CMDB. Ele é utilizado para agilizar suas ações na operação dos serviços. Quando ocorre um incidente, por exemplo, é ele que facilita a abertura do chamado e, consequentemente, seu atendimento mais rápido. Na gestão de mudanças e de liberações, dentre outras coisas, ele ajuda a avaliar o impacto de uma requisição na mudança e mostrando informações importantes desse IC, desse item de configuração, como o número do cliente, né, impactado, as melhores horas para realizar essa alteração. Mas o CMDB exige gestão e, portanto, nem todo ativo de TI deve estar cadastrado nele. Por exemplo, um mouse ou um monitor não precisa estar cadastrado no CMDB, certo? Uma outra gestão importante dentro da torre de transição é a gestão de conhecimento, que garante que os dados e as informações corretas estejam disponíveis durante todas as fases desse processo, para que os profissionais competentes possam usar de forma correta, esteja disponível, seja confiável, e ele também precisa ter informações mínimas necessárias para garantir essa usabilidade do conhecimento, que é o IC configurado corretamente, dados do incidente ou de problemas corretos, SLAs adequados ao item de configuração, quem são os profissionais que vão atuar, né, e quais são as suas competências e quais os fornecedores envolvidos nessa gestão. Nós temos então um baseline definido de gestão de conhecimentos, que a gente chama na sigla em português DICS, que são dados, informação, conhecimento e sabedoria, ou o termo também em inglês, o DIWS, que é o Data, Information, Knowledge and Wisdom. E existem duas definições básicas para essa gestão de conhecimento. Primeiro são os dados, que são observações documentadas ou os resultados dessa medição, e a disponibilidade desses dados deve oferecer oportunidades para a obtenção dessas informações. Esses dados eles podem ser obtidos através de uma percepção ou através de sentidos, como por exemplo a observação, ou pela execução de um processo de medição. E para ajudar no entendimento, tem um PDF aqui da Unicamp que pode ajudar. O link segue aqui na descrição do nosso texto para que você possa tirar maiores dúvidas sobre os dados da gestão de conhecimento. A segunda definição é a informação. E essa informação ela é resultante do processamento, da manipulação e da organização desses dados, de tal forma que represente uma modificação, que pode ser quantitativa ou qualitativa do conhecimento do sistema. Esse sistema pode ser humano, animal ou máquina, né, que vai receber esse tipo de processamento. Também aqui na Wikipédia a gente tem um detalhamento do que é a informação dentro da gestão de conhecimento. E seguindo a nossa gestão de conhecimento, o terceiro componente do DICS é o conhecimento,
que é a definição clássica e originada de Platão, que diz que ele consiste da crença verdadeira e justificada. Então esse diagrama de conhecimento está representado aqui em amarelo. Ele representa o conhecimento como um conjunto de crenças verdadeiras que foram provadas e justificadas. Em marrom mostra então as crenças verdadeiras, mas ainda não provadas. E em azul são representadas pelas crenças falsas, e aqui em vermelho as verdades conhecidas. E o quarto componente do nosso Dix é a sabedoria, ou a sapiência. Visto que é uma capacidade de um organismo ou de entidade para agir segundo o seu próprio julgamento. E o julgamento é uma facilidade mental que constitui uma forma particular de inteligência, ou pode também ser considerada uma capacidade adicional, acima da inteligência, com suas próprias propriedades. O Robert Sternberg separou a capacidade de julgamento dos significados ordinários da inteligência, que estão mais próximos de um sentimento de esperteza do que de sabedoria propriamente dita. O bom julgamento em tomar decisões sobre questões sociais complexas é considerado um atributo de quem é sápio. A palavra sapiência deriva da palavra latina para sabedoria, ou sapientia. Ambas estão relacionadas ao verbo latino sapere, que significa provar, ser sábio, saber. O particípio presente de sapere forma parte do Homo sapiens, que é a nomenclatura binomial criada por Carlos de Linneu para descrever uma espécie humana. Linneu havia originalmente dado aos humanos o nome de espécie de diurnos, significando homem do dia, mas posteriormente decidiu que a característica dominante dos humanos era a sabedoria, daí a aplicação do nome sapiens. Seu nome biológico escolhido pretendia enfatizar a singularidade do homem e sua separação do resto do reino animal. Uma outra forma de nós apresentarmos a gestão de conhecimento, ela vem desde de um princípio mais básico, que são os dados, que é representado aqui pela menor caixinha, que é a base de dados da gestão de configuração, ela indo para um sistema, alimentando esse sistema de gerenciamento da configuração. Esse sistema, então, subindo um nível acima, ele entra dentro de um sistema do gerenciamento do conhecimento de serviço, o SGCS, e esse sim ajudando a tomada de decisão e suporte à entrega de serviços de tecnologia da informação. E com isso nós finalizamos aqui o nosso terceiro pilar do ciclo do Aitio. Nós falamos sobre transição, e aqui no nosso processo de transição nós verificamos o planejamento e suporte de transição, entendemos como funciona o gerenciamento de mudanças, conhecemos também o gerenciamento de configuração e ativo de serviços, passamos pelo gerenciamento de liberação e implantação, pela validação do serviço, pela avaliação e também pelo gerenciamento do conhecimento. E vamos agora para a fase final do nosso curso de Aitio Foundations. Vamos conhecer como funciona o quarto pilar, o pilar de operação dentro do ciclo do Aitio. Muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima videoaula.